como foi a minha chegada a essa carreira. Então, às vezes é tão desejada, às vezes é tão criticada, mas é uma carreira que eu sempre digo, quem gosta de rotina não pode trabalhar no que a gente faz, né? É uma profissão que traz novidades praticamente todo dia você aprende alguma coisa. Quem gosta de aprender e não gosta de muita previsibilidade, tá no lugar certo. Na verdade, eu acabei tropeçando nessa carreira. Eu sempre gostei de escrever, escrevi em jornalzinho de bairro e tal, então a minha tentativa era ser jornalista. Aí eu prestei, inclusive, entrei em 2 faculdades na época, a FAP e a Casper Libero, para fazer jornalismo. Na minha época, a gente tinha, os primeiros anos eram básicos iguais para todo mundo, comunicação social. E aí foi que eu entendi e comecei a aprender o que era publicidade. Eu não fazia a menor ideia. Eu fui entender um pouco na faculdade. E aí eu me apaixonei e mudei de curso. No meio do curso, eu mudei de sair de jornalismo e fui para publicidade e propaganda. Eu lembro dos meus amigos jornalistas dizendo que eram vendidos por capitalismo, aquela coisa de faculdade que era muito divertida, deve ser até hoje, né? Mas eu falei, meu negócio é publicidade, mesmo mantendo a coisa do texto, né? Que eu sempre foi a minha ferramenta de trabalho. É que na publicidade eu saquei que a gente tinha que ter o dever, o objetivo maior era convencer alguém de alguma ideia ou sobre algum produto. E o ato de convencer alguém sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. As pessoas que me conhecem de perto, principalmente as esposas, elas confirmam isso. Eu gosto de debater alguns assuntos e fazer pontos de vista que convençam o lado de lá do balcão sobre o meu ponto de vista. E isso na propaganda foi o que me chamou a atenção. Claro, você tem que acreditar muito no que você está falando ou vendendo, né? Mas quando você consegue encontrar uma linha de raciocínio que faça sentido para aquele produto, para aquela marca ou para aquela ideia, há um prazer especial, pelo menos para mim e acho que para a grande maioria dos publicitários. Então, no meio da faculdade, eu mudei de curso, fui para propaganda, comecei a fazer meus estágios no final do curso, aprendendo com profissionais mais experientes do que eu, obviamente, aprendendo muito. Tive sorte de trabalhar com grandes profissionais. E fui trabalhando em algumas agências pequenas. A minha primeira agência grande, vamos chamar assim, foi a FCB. Na época ainda chamava-se FCB Siboney, que era uma mistura de 2 marcas. Ali eu conheci vários profissionais do ramo, famosos, premiados, com os quais eu tive o prazer de trabalhar, lançar o primeiro cartão internacional do Brasil, atender Colgate, enfim, produtos de beleza. Enfim, eu tive uma sorte muito grande de na FCB, começar a ter contato com grandes marcas e grandes empresas multinacionais. E aí, a minha carreira foi um pouco para o lado da agência internacional, e eu passei de 90, mais ou menos, de 1990, em diante, eu passei por grandes agências e holdings de comunicação multinacionais. Então, eu falei da FCB, depois eu fui para o grupo Lowe, né? Primeiro era Lowe e Loduca, depois só Lowe, que era do grupo Interpublic, onde eu participei de um grande projeto de construção de uma marca no mundo todo, que era o HSBC. Era uma marca que não era um grande banco, era o segundo maior banco do mundo, mas não tinha marca. E esse processo começou no final de 99. Eu, inclusive, mudei de São Paulo para Curitiba, a pedido do próprio cliente, que a matriz era em Curitiba, aqui no Brasil. O Brasil era um dos 5 mercados mais importantes para essa marca. E eu comecei a trabalhar com essa marca, construir essa marca no Brasil, sempre alinhado com Londres, que era a matriz, mas trabalhando em conjunto com Índia, com México, com Estados Unidos, com China. Então, eu tive a sorte de conseguir circular e integrar um time muito forte que construiu uma grande marca em muito pouco tempo. Para quem não sabe,
no Brasil, quando essa marca chegou, era absolutamente desconhecida. Ninguém tem a menor ideia do que era. E em poucos anos era uma das marcas mais conhecidas e chegou a ser anunciante do ano, ganhou prêmios profissionais do ano, ganhou o Festival de Cannes e tal. E principalmente um resultado bastante interessante no país, como empresa, e depois, lá na frente, eu já não estava mais com a marca, ela foi vendida para algumas marcas locais. No Brasil, ela foi vendida para o Bradesco. Então, essa história do HSBC, que foi no grupo Interpublic, me levou para o grupo Thomson. A marca HSBC saiu da Interpublic, acho que em 2004, migrou sua comunicação no mundo todo para Thomson, para o grupo da APP. E no Brasil, o cliente pediu que eu fosse também. Então, eu acabei indo com o cliente para outra agência e montando de novo uma agência quase do zero lá em Curitiba. Então, eu fiquei 4 anos no grupo Interpublic, Lowy, em Curitiba, e depois mais 4 anos já no grupo Thomson. De Curitiba, voltei para São Paulo para assumir a presidência de criação da Thomson. Então, era Thomson, São Paulo, Curitiba e Rio. Depois fui presidente da agência como todo, já entrando na parte, vamos chamar de administração de uma empresa, que eu já fazia em Curitiba, porque eu tinha montado a agência do zero, tive que aprender do melhor jeito possível, ou seja, na porrada, né? Você tem que aprender até com os seus próprios erros, administrar custo, administrar equipe, administrar margens, jobs e tal. Primeiro, eu comecei com uma agência em Curitiba de 15 pessoas, ela chegou a ter 70. Eu vim para São Paulo, a gente chegou a cuidar de uma agência que, somando as 3 unidades, chegava a 400 pessoas, entre São Paulo, Rio e Curitiba. E isso foi num crescendo, eu não ia notando, né? Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, 400 pessoas. Até outro dia eu estava com 15 lá em Curitiba. Mas a gente foi aprendendo. Mas o que eu mais aprendi nesse caminho foi que o sucesso da agência, o sucesso da empresa, está intimamente ligado ao sucesso dos clientes. E às vezes a gente esquece disso. Eu sempre fui um profissional que gostou, mesmo sendo muito da área de criação, eu sempre gostei muito de ir no cliente. Eu sempre, aliás, pedia para ir no cliente. Eu pedia para ir no cliente, ouvir o briefing, ouvir os problemas do cliente, discutir os problemas do cliente, discutir produto, pensar em produtos. Eu lembro no HSBC, várias vezes a gente levava sugestão de produtos financeiros. Não porque o cliente me pedia, mas porque a gente via alguma oportunidade ali. Então, a gente teve sempre esse prazer de se envolver no negócio do cliente, e não simplesmente, está aqui o teu filme, está aqui teu anúncio, até logo, vou embora. Eu nunca lidei muito assim com os meus clientes, sempre e guardada algumas pouquíssimas exceções, os clientes sempre gostaram, né? Porque é óbvio, você quer ter interlocução com pessoas que trazem o ponto de vista de fora da empresa, do mercado, do consumidor e tal, e que não seja sempre algo formatado. Vou fazer uma pesquisa, botar no PPT e levar para você. Acho que a interlocução natural, ela pode trazer muita riqueza na relação, inclusive relação pessoal. Eu tenho clientes que são meus amigos até hoje, não são mais meus clientes há anos, continuam sendo meus amigos, aliás, não só no Brasil como fora, até porque no HSBC eu passei a cuidar também da América Latina, então chegou no momento que eu cuidava da comunicação do HSBC do México para baixo, que a matriz do banco na América Latina era no México, ainda é, e eu tenho amigos até hoje, né, em vários clientes. Alguns, inclusive, não estão mais nos clientes, foram para outras empresas, a gente continua amigo e se cruzando e falando bobagem e falando de negócio. Então, esse tesão pela discussão do negócio e essa visão do quanto o nosso negócio, que eu falo agora como publicitário e como marqueteiro, o quanto o nosso negócio faz diferença, não só no negócio dos clientes, mas na vida de milhões de pessoas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas isso é uma visão que eu venho batendo muito na tecla de uns anos para cá, desde que eu assumi a ABAP. Bom, depois de 7 anos na Thomson, eu saí, tive uma passagem rápida, 1 ano e meio pela
Em final de 2013, eu fui convidado pela Dentsu para cuidar da agência Dentsu no Brasil, onde eu fiquei 7 anos também. Aliás, em parênteses, né, eu fiquei 7 anos na FCB, 7 anos na Lowe, 7 anos na Thomson e 7 anos na Dentsu. Tem um número cabalístico aqui, mas sem querer, eu nunca fiz esse cálculo. Mas eram ciclos. Aí a Dentsu eu saí no final do ano passado, e agora eu estou com o cargo de vice-presidente da Opus Múltipla, que aqui em São Paulo talvez as pessoas não conheçam tanto, mas é uma das maiores agências independentes do Brasil. É a segunda maior holding de comunicação do sul do país, está baseada lá em Curitiba. E eu sou vice-presidente de conteúdo e integração, ou seja, nós estamos fazendo um trabalho firme nos últimos meses de integrar todas as expertises da agência e do grupo Opus Múltipla, que são seis empresas, para melhorar cada vez mais a entrega para os nossos clientes e propor novos negócios para os nossos clientes. Acho que estamos indo muito bem. Em 2013, 17, em maio de 2017, eu fui eleito presidente da ABAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidade. Provavelmente eu fui o primeiro cara que veio de criação, se não me engano, que foi eleito presidente da ABAP, até porque era um desejo da entidade em mudar e diversificar um pouquinho a forma de liderar a entidade. Então, eu assumi em maio de 2017, vou até maio de 2023, ou seja, serão 6 anos, porque foram 2 mandatos, aí eu fui reeleito agora para o 3º mandato, e já avisei todo mundo para não inventar mais história, pelo amor de Deus, chega. Mas que me deu também outra visão muito maior e mais ampla do quanto a nossa profissão e a nossa atividade é importante para o país, esse é o lado bom, e ao mesmo tempo o lado ruim é o quanto a nossa atividade sofre ameaças por curiosos, aproveitadores ou pessoas que simplesmente desconhecem o que a gente faz, tentando alterar a dinâmica e a forma como a publicidade e o marketing no Brasil trabalham. Para quem não sabe, o Brasil é invejado no mundo todo. Há um ano atrás eu fui eleito também vice-presidente da Voxcom. A Voxcom é a primeira entidade global que junta todas as entidades de agências do mundo, ou pelo menos as maiores. Os 5 fundadores foram Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, União Europeia e Brasil. E Canadá, 6, tá? Agora temos muitos mais, temos mais 15 entidades em países diferentes. Mas essas, uma voz só, chama Voxcom, a matriz é lá na Bélgica, onde a gente discute temas comuns e problemas comuns, aliás, muito mais problemas comuns do que se imagina. Os Estados Unidos e a Inglaterra têm problemas muito semelhantes com os nossos. E o Brasil, eu noto claramente, o Brasil é muito invejado nesse círculo internacional, pela forma que conseguiu regulamentar e autorregular o seu mercado, pela forma como conseguiu colocar padrões de excelência de qualidade nos nossos serviços, exigências técnicas na área de mídia, na área de prestação de serviço para os clientes. Então, assim, as pessoas, muitas vezes fora do nosso segmento, às vezes até dentro do nosso segmento, não têm noção do arcabouço que foi criado nos últimos 30 anos. Por exemplo, quando a gente explica lá fora o que é um SEMP, o que é um CONAR, os gringos tomam um susto, porque eles adorariam ter esse tipo de arcabouço. Eles falam, cara, é tudo que a gente gostaria de ter. Vou mais longe. A gente, até em função da BAP, a gente teve que frequentar Brasília muito nos últimos tempos, até em defesa da nossa atividade, como eu disse, né? Sempre pintam uns curiosos querendo inventar leis disso, lei daquilo, e a gente tem que ir lá explicar. Quando você explica, teve um deputado que falou para mim assim, a gente tinha que ter muito mais atividade no país com autorregulação, com CONAR, com SEMP, a gente devia ter isso em outras atividades, porque aí o Congresso tinha que ficar deliberando esse tipo de coisa.
o governo não tinha que ficar perdendo tempo nem dinheiro com isso, né? Quem entende que toque isso, né? A gente tem algumas atividades no Brasil, OAB, a parte de medicina no país também tem bastante, mas não é muito comum, não. Então, voltando, como presidente da ABAP, eu tive esse privilégio também, e cá entre nós, uma trabalheira gigantesca nos últimos anos, porque tudo aconteceu nos últimos anos, tudo, né? Todas as discussões que vocês possam imaginar, seja dentro do mercado ou no âmbito legislativo, que de alguma maneira resvalavam na nossa atividade, aconteceram, ainda acontece, de semana sim, semana não, a gente tem reuniões com Brasília para explicar que isso aqui, veja bem, não é assim, tal. Mas hoje a ABAP é fonte de referência é chamada pelo TCU, é chamada pelo Ministério Público Federal, o Supremo já nos chamou para falar de coisas da nossa atividade. Então, assim, a gente conseguiu colocar a ABAP como fonte de referência quando o assunto é publicidade e comunicação no país. Graças a Deus a gente conseguiu. E hoje a gente até é acionado muito por esses poderes executivos, legislativos. Eu sempre notei que faltavam algumas coisas para garantir que aquela criatividade fosse efetiva. Então, quando me chamavam para ser, eu quero te contratar como diretor de criação, só cuidar da criação eu acho pouco. E não é porque eu quero ter poder, não, mas é que eu quero ter garantia de que todo o nosso trabalho não vai por água abaixo em função do desconhecimento da verdade do consumidor ou da verdade do produto, ou ter uma visão ampla, né? Uma visão holística do que está acontecendo no mercado e tal. Então, eu quero ter discussões mais profundas e mais amplas do que simplesmente discutir a criação de um slogan ou de um filme. Então, naturalmente, eu fui avançando em áreas que normalmente o criativo, muitos deles nem gosta de tocar. Não quero essa conversa. E eu sempre gostei de ouvir o lado do cliente, quando o cliente olha e fala assim, cara, essa ideia é linda, mas não tem menor fit com o que eu estou fazendo aqui na minha linha de produção. Eu falo, então me mostra a tua linha de produção. Aliás, isso foi uma das coisas que eu sempre gostei de fazer, ver a fábrica do cara, quando tem fábrica, né? Mas, no caso, quando era banco, ir na agência, entender como é que funcionava. Como é que é o score credit para dar crédito para alguém, e dar para uma pessoa, não dá para o outro. Eu sempre gostei de discutir esses meandros, para poder, na hora de criar, ter certeza que eu não estava falando bobagem, né? Eu não estava num mundo paralelo, que é o grande risco quando a gente fica enfiado só dentro da agência. Tá? E aí eu estou dizendo tudo, né? Eu sempre falei para minhas equipes, não vão sempre nas mesmas festas, pelo amor de Deus. Vocês vão nos mesmos bailes, nas mesmas festas, circulam com os mesmos amigos. Não, cara, você tem que conhecer gente diferente, conversar com as pessoas na rua. Não é uma questão de ser popular ou não, é uma questão de entender o que está afetando a vida das pessoas para não falar algo que não seja relevante. Então, toda essa história, resumindo, eu sempre fui um cara que gosta, e até hoje, adoro escrever, adoro criar, mas eu tenho lá na frente um objetivo muito grande, que é ser relevante no que eu faço. Seja para o meu cliente, seja para o cliente do meu cliente. E para eu ser relevante, eu tenho que sair da casinha e entender muito o que rola por aí. O que eu hoje estou fazendo é exatamente isso, juntando todas as pontas que o Grupo Opus Múltipla tem, que são muitas expertises, para tentar, integrando todo esse conhecimento, levar um trabalho e uma entrega cada vez mais relevante para os nossos clientes. O marketing pode ser decisivo no sucesso ou no fracasso de uma empresa, de um produto, né? Eu acho que quem trabalha em marketing está cansado de saber isso. Mas, nos últimos anos, principalmente depois que eu assumi a ABAP, eu comecei a ter uma visão um pouco maior ainda do marketing como alavanca de crescimento para a economia do país. E aí, pouca gente para fazer esse raciocínio. Uma das coisas que a gente fez agora, há pouco tempo atrás, a ABAP, através do SEMP, contratou uma consultoria super renomada, que é a Deloitte, para fazer aqui no Brasil um estudo que eles já fazem em outros países, que mostra exatamente qual é o efeito da publicidade no PIB do país. Eles fizeram isso em vários países.
No Brasil, eles nunca tinham feito a própria Deloitte. A gente chegou lá atrás, alguns anos, fazer, tentando simular o modelo da Deloitte, mas não era a Deloitte. Dessa vez, foi a própria Deloitte. Pesquisas gigantescas. Foi um trabalho de um ano. E esse trabalho foi publicado há pouco tempo atrás. Então, tem alguns dados. Só estou dizendo da propaganda. Imagina o marketing como um todo, tá? Que embarca muito mais ferramentas. Mas a publicidade, a publicidade no Brasil, ela gera quase 450 mil empregos diretos e indiretos. 450 mil empregos diretos e indiretos. Mas veja, esses empregos que eu estou falando, basicamente em relação direta com a atividade. Ou trabalho em agência, ou trabalho em produtor, ou trabalho em rádio do interior, ou trabalho em gráfica, enfim. Eu tenho uma conexão direta com a publicidade. Mas tem um número que é impossível mensurar, que é esse que me chama a atenção. Quantos empregos em fábricas de cerveja o marketing e a publicidade brasileira já criaram? Quantos empregos em fábrica de sandália de borracha com uma tira em cima? Vamos lembrar? Uma sandália de borracha com uma tira em cima, que virou objeto de desejo com um excelente, maravilhoso trabalho de marketing e publicidade de uns 30, 40 anos. Mas é uma sandália de borracha e uma tira em cima. Este é o produto que foi criado por uma empresa lá atrás. E hoje essa empresa tem não sei quantas fábricas, não sei quantos milhares de empregos diretos e indiretos que surgiram do crescimento do desejo de ter esse produto no meu pé. Quem criou esse desejo foi o marketing e foi a propaganda. Não foi a máquina de borrachinha que cortou a borracha e botou aquilo. Não foi. Foi a inteligência dos profissionais de marketing e de publicidade. Quantos bancos, né? Ou quantas marcas de banco hoje tem um asset importantíssimo que está no seu balanço, que chama-se valor de marca, né? Através do trabalho consistente e inteligente de construção de marca do departamento de marketing dessas empresas e das suas carro, aí vai embora, né? Vai embora. Quanto a gente conseguiu criar de riqueza para as indústrias brasileiras. Mas mais importante, quantas oportunidades de emprego, quantas famílias, né? Quando eu falo de uma fábrica de sandália, algumas delas, por exemplo, são no Nordeste, eu fico imaginando quantos meninos tiveram acesso a uma faculdade ou uma escola porque o pai tinha um emprego numa fábrica de sandália. Não dá para medir isso, né? É um círculo virtuoso incomensurável e, cara, quantas vidas, né? Eu conheço cidades do interior de São Paulo que cresceram porque uma empresa mudou para lá. E os produtos da empresa cresceram e essa empresa teve que contratar metade da cidade e trabalhava ou trabalha nessa empresa. Está cheio de casos assim. Então, assim, hoje, a gente devia estar muito mais consciente, a gente, que eu digo brasileiro em geral, a economia brasileira, a política, todo mundo devia estar muito mais consciente da importância que é o marketing e a publicidade para a economia brasileira. Voltando para o estudo da Deloitte, eles chegaram num número fantástico, um dos maiores do mundo, é aqui no Brasil. A cada real investido em publicidade, gera-se R$8,45 na economia do país. Ou seja, eu coloco um de um lado, sai vezes 8 do outro. Chega a ser 6% do PIB de 2020. A importância do marketing e da nossa atividade é muito maior do que criar belas campanhas e botar na televisão. É muito maior do que comprar um espaço no Facebook, ou na Globo, ou na rádio e tal. Transcende isso. Tudo isso é meio. O fim da nossa atividade é crescimento. E aí eu sempre brinco. Eu tive num evento uma vez que tinham vários profissionais de marketing e ali estava se discutindo algumas querelas do mercado. Eu fiz questão de levantar um tema. Falei, olha, dentro de uma empresa, o único profissional que olha para onde vamos, o único profissional de uma empresa que acorda de manhã pensando em crescimento e não em corte, chama-se profissional de marketing. É a única área de uma empresa que não acorda de manhã pensando o que eu corto hoje para melhorar minha margem. Não tem nada de errado nisso, mas isso é função do financeiro. O cara da linha de produção tem que pensar em produzir mais com menor custo.
O cara do RH tem que pensar em gastar menos com a administração de equipe, está tudo certo. O cara que acorda de manhã pensando em crescer, chama-se marketing. É exatamente o que o publicitário faz. O publicitário acorda de manhã e fala assim, o que eu vou fazer hoje para diminuir as vendas do meu cliente? Não é assim que funciona a nossa cabeça. A nossa cabeça só fica feliz, só fica completa, o nosso mister, né? A nossa profissão só se completa quando eu vejo os números crescendo, seja de que cliente ou marca for. É exatamente o que o marqueteiro pensa de manhã. Então, nós somos um bicho diferente. Nós somos um tipo de profissional diferente da grande maioria dos profissionais que trabalham em qualquer tipo de empresa. E a gente devia estar batendo nessa tecla. Eu não vejo no Brasil, por exemplo, algo que é mais comum lá fora, que é CEOs de empresas vindo da área de marketing. É difícil acontecer no Brasil. Muito pouco. Você conta nos dedos. O cara que é presidente de uma empresa vindo da área de marketing no Brasil. Lá fora é muito comum, ou muito mais comum do que aqui. Por quê? Porque lá fora o marketing não é custo. Propaganda não é custo. É investimento. É investimento. Eu tenho que botar de um lado e tenho que me dar lucro. Eu acabei de falar, R$1 vira 8. Então, se a média do país é R$1 vira 8, moçada, você já tem um dado na cabeça. Minha campanha tem que virar 8 lá na frente, ou pelo menos tem que estar por aí. É difícil ver uma profissão que tenha esse mindset. Eu gostaria de ver o marketing brasileiro muito mais reconhecido dentro das empresas, na economia brasileira e na política brasileira. Nosso segmento, nossa atividade, o que tem de Nostradamus é impressionante, né? E aí, depois de 2 anos, ninguém lembra mais do cara. Ele também não é obrigado a provar que a previsão dele deu certo ou não, porque ninguém mais lembra e fica por isso mesmo. Cansei de ouvir bobagens em eventos aí que, nossa senhora, eu falava, meu Deus, alguém precisa estar gravando isso, que eu quero ver se daqui a 2 anos vai estar acontecendo isso. Eu acho que prever qualquer coisa para o futuro, seja médio prazo, curto prazo, sem olhar para o presente, é chutorologia, né? É a ciência do chute. Então, assim, a gente tem que olhar para o que aconteceu nos últimos 2 anos, que obviamente alteraram drasticamente a relação entre pessoas e marcas, formas de compra, formas de consumo, desejos e tal. É inegável que os últimos 2 anos alteraram muito isso. Então, a gente tem que olhar para esses 2 anos para tentar ter uma visão mais ou menos clara do que vai acontecer. Uma coisa que foi claro é que, na pandemia, as empresas investiram bastante no seu e-commerce, bastante na sua performance de leads, né? Eu preciso de gerar lead para passar a tormenta, eu preciso sobreviver. Então, é natural que a grande maioria dos investimentos migraram para o agora, né? Eu preciso de lead hoje, eu preciso de um cara clicando no meu negócio agora, para comprar agora, não dá tempo de... Eu preciso passar, isso aqui a gente não sabe nem quanto tempo vai durar e tal. Então, natural, não tem nada de errado. Mas agora, onde a coisa começa a entrar num certo controle, digamos assim, se é que é possível dizer isso, com as pessoas já se acostumando a andar na rua com máscara, você viu, hoje saiu um número que eu achei bastante interessante. Só 8% dos brasileiros é contra o uso da máscara. Nós estamos muito acima da média mundial, graças a Deus. 9% no Brasil ainda se debate com a história da vacina. 91% não discute mais o assunto vacina. De novo, ótimo. É o Brasil dando um pouquinho de aula para alguns países lá fora, mas enfim. Mas com a vacinação em massa e as pessoas acostumando-se a usar a máscara, como já acostumou, o consumo físico também volta a aparecer. Então, assim, eu passei 2 anos investido no lead, na compra digital, no e-commerce e tal, tá tudo certo. E agora, isso é um ótimo investimento, isso vai ser muito útil agora. Mas a falta de investimento em construção de marca durante esse período pode me afetar agora. Agora que eu voltar a ter contato, vamos chamar assim, com os consumidores. E quando eu falo contato, não é só ter loja no shopping ou na rua. É qual é a história, qual é a conexão emocional que eu criei com esse consumidor, ou que eu vou criar. Então, hoje, acho que nos próximos anos, a gente deve ver a volta do investimento em construção ou manutenção de marca, para que haja um equilíbrio mais saudável entre marca e
do hoje, né? O curtíssimo prazo. E por que isso? Cara, eu não consigo imaginar ninguém entrando no Google e dando um Google de uma marca que eu não conheço. Ninguém entra num lugar e dá uma busca sobre desodorante. Não, o cara fala, onde eu compro o desodorante tal que eu gosto, conheço a marca. É mais rápido. Então, construção de marca ainda é a forma mais eficiente de ter vendas a curto prazo com crescimento de margem a médio prazo. Ou seja, continuar vendendo, mas melhorando minha margem, não dependendo de preço. Só faço isso se eu construir marca, se eu construir uma história relevante para o meu consumidor. Se esse consumidor me respeitar como empresa, como ponto de vista, qual é a opinião dessa empresa sobre certos assuntos, eu tenho um grande empresário de uma grande multinacional brasileira, eu vi uma palestra dele uma vez, ele falando, um dia ele perdeu o sono, porque os alunos de uma faculdade de negócios visitaram a empresa e ele, toda vez que tinha isso, ele ficava uma hora de bate-papo com esses alunos. E uma aluna de último ano de administração virou para ele e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, se a sua empresa não existisse, o que mudaria no mundo? O cara falou que ficou 2 noites sem dormir. Ele falou, cara, qual é a diferença que a minha empresa, que eu fundei com tanto carinho, faz no mundo hoje? Eu não estou falando de ajudar a ONG, ou qual é a minha atividade social. Não é só disso que eu estou falando. É como empresa mesmo, o que eu produzo, o que eu faço, a qualidade do que eu faço, as relações com meus fornecedores, as relações com meus funcionários. Como é que eu estou lidando? Como é que a minha empresa está lá? Qual é essa cultura? Né? É uma empresa admirada, desejada? Né? Um outro cara uma vez me falou assim, cara, quando você vê fila na porta de gente querendo trabalhar na tua empresa, é um bom sinal. Quando você não consegue encontrar ninguém que queira trabalhar na tua empresa, tem um negócio muito errado aí. É disso que nós estamos falando. E essa construção, ela só se dá se você estiver na rua, falando com o consumidor. Quando eu falo na rua, é em todos os lugares possíveis, né? Não é só mídia tradicional, eu estou falando de tudo. Qual é a história que eu estou contando para ele em todos os pontos de contato que eu tenho com esse consumidor. Então, eu acho que empresas, que muitas delas já sabem que boa parte do seu valor de mercado é intangível, é o valor da marca, é a construção que ele fez da marca dele, são valores gigantescos, é só olhar nos balanços por aí, passa por uma retomada de uma conversa entre empresa, marca e consumidor. E aí entra o talento ou a importância do talento de quem sabe contar boas histórias. E aí eu estou falando de bons planejadores, bons profissionais de mídia, bons criativos e principalmente bons profissionais de marketing, que vão dar essa consistência nessa construção. Algumas marcas no Brasil que estão sempre entre as 10 mais admiradas são quase sempre as mesmas. Por que será? Coincidência? Acho que não. Sempre sai no meio mensagem, por exemplo, o ranking das 10 marcas mais admiradas, mais valiosas e tal. E aí eu tive a pachorra de pegar as 10 marcas e ver a relação dessas marcas. E das 10 marcas estavam na mesma agência há mais de 10 anos. 7. O que quer dizer que consistência, meus amigos, funciona. Né? Eu ter um trabalho consistente com um departamento de marketing seguro do que está fazendo, prestigiado pela própria empresa, que tem as agências, as 2, 3 agências, consistentemente trabalhando na mesma direção. Funciona. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar desses 2 anos de correria pelo agora está na hora de a gente começar a pensar em como é que eu vou ter uma relação de mais longo prazo com o meu consumidor, porque isso se reverte em venda, mas se reverte também em valor de marca. E valor de marca toma um bom espaço naquele balanço que a gente vê lá todo ano nos jornais. Estando na direção da ABAP, na presidência da ABAP, foi principalmente esse contato na minha carreira toda, mas principalmente esses últimos 5 anos, o meu contato com as questões da comunicação e do marketing no Brasil. E eu acho que ter uma academia que debata esses assuntos, que levante a barra da discussão sobre o marketing, que mostre os grandes cases, os grandes sucessos que o marketing brasileiro produziu para essa
para a história da economia do país, que coloca as melhores cabeças em volta da mesma mesa para debater esses assuntos. Eu acho isso fundamental. E sabe por quê que eu acho? Assim como a ABAP é uma entidade de agência, ter uma academia que mostre a importância da atividade é algo fundamental, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Se nós que somos profissionais da área, nós sabemos o que a gente contribui para a atividade econômica do país, para a geração de emprego, para a criação de oportunidades para os brasileiros, né? Se é uma coisa que esse país precisa, não é de hoje, é mais oportunidades para os brasileiros. Nós somos multiplicadores disso. Nós temos ferramental, como marqueteiros e como publicitários, nós temos todas as ferramentas na mão possíveis e imagináveis para aumentar os negócios das empresas e gerar mais emprego. Gerando mais emprego, eu estou gerando oportunidade para milhões de famílias. Só nós podemos fazer isso de um jeito natural, né? Sem maquiagem econômica, sem planos, né? Aliás, no Brasil, a gente já viu isso de tudo. Quem é mais velho como eu, já viu de tudo. Cada plano de economia, pelo amor de Deus, né? Não precisa disso. É só deixar a gente trabalhar em prol das marcas. Então, ter uma academia é fundamental. É fundamental até para termos o respeito que eu acho que todos nós merecemos.